Bom dia, meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui do nosso quadro Mundo Gringo. Sejam todos bem-vindos. Tá chegando agora, se inscreve no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário, que é muito importante pra gente. E se você já faz parte aqui da nossa família Delanos, as Danetes, as Alices, deixa um comentário, deixa o emoji, que vocês sabem que o YouTube recomenda para mais pessoas vêm escrever as histórias aqui para vocês, que é a história que vocês gostam, né? Bom, e se você quiser mandar a sua, o e-mail tá passando na sua telinha. Bora lá para nossa história de hoje. Dani, como você está, minha querida? Espero que tudo bem. Espero que esteja curtindo muito sua família no Brasil. Bom, como vocês veem, eu já voltei, mas foi, maravilhoso no Brasil. Principalmente seus filhos e seu querido irmão Betão. Tenho acompanhado todos os seus stories e publicações e vejo que você está muito feliz aí ao lado da sua família. Às vezes fico até curiosa em saber se você tem vontade de morar no Brasil novamente, já que vejo nos stories que você está sempre muito feliz. Dani, acompanho você já faz muitos anos. Sempre tive vontade de te mandar uma história, mas nunca tive nenhum fato tão relevante para contar. Mas, infelizmente, no ano de 2022, aconteceu uma tragédia na minha família. Acho que alguém jogou uma praga, só pode. Pois eu sempre tive uma família tranquila, mas infelizmente as drogas e o adultério acabaram com parte da minha família. Eu nunca imaginei que eu pudesse perder a minha mãe e o meu irmão de uma forma tão trágica. Dani, agora que eu percebi que eu escrevi um monte de coisa sem nem me apresentar. Me chamo Alice, atualmente namoro. Temos uma boa convivência. Não vou dizer que sou a mulher mais apaixonada do mundo. Por isso, ainda não estou certa sobre se vou me casar ou não. Mas sobre esse meu dilema, vou contar numa próxima vez. Aqui eu vou relatar hoje uma história sobre uma tragédia que se assolou na minha família. Dani, eu nasci numa família tradicional, na cidade do interior. Meu pai, da área do agronegócios. E graças ao trabalho dele, eu e meu irmão tivemos o privilégio de ter uma vida tranquila. Meu pai e minha mãe, eles sempre nos proporcionaram boas escolas, boas faculdades, viagens, uma boa casa. Meu pai, ele tinha um sítio que a gente ia para lá com bastante frequência. Eu tenho excelentes recordações da minha infância. Nessa época, meu pai gostava muito de andar a cavalo no sítio e eu sempre acompanhava ele. Quando eu era mais nova, eu era apaixonada em andar a cavalo. Inclusive, até cheguei a fazer hipismo, que tinha nas cidades próximas e participar de campeonatos, né? Meu pai, ele não fazia economia para me ver participando das competições, mas tudo mudou depois de uma queda que eu levei. Nesse dia eu estava treinando para uma competição numa área de um amigo do meu pai. Ao pular um obstáculo, eu sofri uma queda forte, fraturei a clavícula, 2 costelas e desmaiei. Meu pai e o amigo dele, dono do Aras, ficaram desesperados. Meu pai, com receio que algo mais grave acontecesse, já que assim que eu retornei à consciência, eu falei que eu não estava conseguindo andar de tanta dor. O amigo do meu pai entrou em contato com um amigo dele que tinha um helicóptero. E na mesma hora esse amigo dele se disponibilizou em emprestar o helicóptero e me levaram para um hospital em outra cidade, né? Um hospital maior, tá? Quando cheguei lá, já tinha uma ambulância me esperando no campo de futebol que a gente pousou. Levaram direto para um hospital referência em traumas que tinha nessa cidade. Entre meu socorro e minha chegada ao hospital foi tão rápido que meu pai só entrou em contato com a minha mãe, eu já estava na sala de cirurgia. Tive que fazer uma cirurgia na clavícula. Dani, naquela época, ainda não existia telefone celular. E meu pai só ligou para minha mãe quando eu já tinha entrado na sala de cirurgia. Quando meu pai avisou a minha mãe que eu tinha sofrido essa queda, que eu estava nessa sala de cirurgia, a minha mãe, ela ficou desesperada para ir ao meu encontro. Mas se ela fosse de carro, a viagem ia demorar 5 horas. Então o amigo do meu pai se disponibilizou a ir buscar minha mãe com o helicóptero. E assim, quando minha mãe chegou no hospital, eu ainda estava na sala de cirurgia. Bom, meu pai e minha mãe não sabiam bem ao certo o que tinha acontecido comigo. O meu pai estava com muito receio que eu ficasse paraplégica. Mas ele não teve coragem de contar para minha mãe que ele estava pensando nessa possibilidade. A minha mãe, ela tinha problema de hipertensão desde muito nova. E com o susto que ela tomou com a notícia da minha queda, ela chegou no hospital com a pressão dela bem alterada.
Inclusive, ela também teve que ser medicada assim que ela chegou lá. Um tempo depois, acabou a cirurgia, os médicos conversaram com meus pais e com o amigo dele que estava lá. E disseram que a cirurgia tinha sido um sucesso, que a queda que eu tive não afetou nenhum órgão que atrapalhasse a minha locomoção, mas que eu tinha tido um problema sério na clavícula e que eu também tinha fraturado 2 costelas. Eu iria precisar ficar ao menos 1 semana em observação. Dani, a minha mãe, ela ficou 1 semana morando comigo nesse quarto de hospital. Ela só voltou para minha casa quando eu voltei. Como ela tinha viajado só com a roupa do corpo, ela acabou comprando algumas roupas lá para ela para permanecer 1 semana comigo. Quando eu recebi alta, nós fomos embora, né? E então ela volta para casa. Depois dessa queda, eu fiquei traumatizada. Demorei alguns anos para montar a cavalo novamente, mas eu nunca mais me atrevi a participar de nenhuma competição. Meu pai, ele ainda tentou me convencer a voltar a participar, mas eu nunca mais senti segurança para isso. Dani, quando eu estava com 17 anos, o meu irmão com 19, a minha família descobriu que o meu irmão estava envolvido com drogas. Essa descoberta deixou minha família muito abalada. Principalmente porque meus pais sempre foram muito corretos e também porque meus pais nem imaginavam que o meu irmão tivesse envolvimento com algo assim. Mesmo meu irmão não gostando de estudar, a gente lá em casa nem imaginava que ele pudesse usar drogas. Só que a minha família descobriu de uma forma horrível. Essa descoberta foi no dia do aniversário da minha avó materna. Meu irmão tinha pego o carro dele, que ele tinha recém ganhado do meu pai. Ele ia buscar uns salgados e outras coisas para minha mãe na cidade vizinha. Depois de um tempo que meu irmão tinha saído para buscar as coisas, o meu pai recebeu uma ligação da delegacia dessa cidade dizendo que meu irmão estava detido. Quando meu pai recebeu a ligação, ele achou que meu irmão tinha sido detido em alguma blitz, sei lá, tinha esquecido a habilitação, né? Mas eles não falaram por que meu irmão tinha sido detido. Meu pai foi para a delegacia. Chegou lá, ele já deu de cara com meu irmão algemado. Meu pai ficou nervoso e perguntou ao policial o que estava acontecendo. O policial disse a meu pai que meu irmão tinha sido preso por tráfico de drogas. Quando o policial disse isso para o meu pai ficou perplexo. Meu pai disse que não era possível, alegando que meu irmão sequer usava drogas. Mas assim que o delegado chamou meu pai na sala, o delegado disse que meu irmão tinha sido abordado na saída de uma boca de fumo e no carro dele tinha 100 gramas de maconha. Isso para o delegado já configurava tráfico. Dani, meu pai então pediu para conversar com meu irmão, para saber o que tinha acontecido. Ele ali algemado, meu irmão confessou para o meu pai que estava sim usando drogas, mas que ele não era traficante, que a droga era para o consumo dele. Quando meu pai ouviu isso, do meu irmão ele ficou chocado. Ele disse para o meu irmão que ele estava muito decepcionado e com certeza deve ter falado mais um monte de coisas do ouvido do meu irmão. Dani, depois do meu irmão confessar para o meu pai que ele estava usando drogas, o meu pai pediu para conversar com o delegado novamente e explicou para o delegado que meu irmão realmente tinha confessado que a droga era dele, mas que era para uso próprio. Mas o delegado foi irredutível e manteve meu irmão preso na delegacia. Dani, quando meu pai voltou para casa, ele chegou sem meu irmão. A minha mãe já estava extremamente apreensiva, só que ela estava tentando disfarçar, pois já estava acontecendo o aniversário da minha avó. Nesse dia tinha vários amigos do meu pai, empresários da cidade, amigas da minha mãe, conhecidas da minha avó, algumas amigas minhas, amigos do meu irmão. Assim que meu pai colocou o pé em casa, minha mãe indagou o que tinha acontecido. E meu pai falou que ia conversar com minha mãe mais tarde, mas minha mãe insistiu para saber o que tinha acontecido. Meu pai então não teve outra alternativa e falou a verdade para minha mãe. Bom, a minha mãe, gente, ela sempre tratou meu irmão como o queridinho dela. Sempre mimou muito ele. Quando meu pai deu a notícia para minha mãe, ela ficou completamente sem chão. A minha mãe teve uma crise nervosa dentro da casa da minha avó. Começou a se tremer toda, a passar mal. E até então ninguém da festa sabia o que tinha acontecido. Nem mesmo eu. Os convidados começaram a ficar assustados vendo minha mãe daquele jeito.
Um dos convidados era médico da cidade, amigo do meu pai. Levou minha mãe para um dos cômodos da casa e tentou acalmá-la. Mas minha mãe não conseguia se acalmar. Resolveram então levá-la para o hospital. Assim que levaram para o hospital, meu pai não teve mais o que fazer e acabou falando para as pessoas que estavam na festa da minha avó que meu irmão tinha sido preso, porque tinha sido flagrado com uma quantidade de maconha dentro do carro. Quando meu pai falou isso, foi um maior bafafá na festa. A maioria das pessoas que estavam ali presentes ficaram incrédulas. Eu acredito que só os amigos do meu irmão que estavam na festa que não ficaram surpresos, porque com certeza boa parte deles já sabia que meu irmão estava usando isso. Dani, eu acho que eu não preciso nem falar que depois dessa confusão toda, não teve nem clima mais para comemorar aniversário. A notícia pior ainda estava por vir. Como eu te disse, minha mãe foi levada para o hospital por um médico amigo da família. E assim que minha mãe chegou no hospital, olharam a pressão dela. A pressão estava muito alta. Ela foi direto para a UTI. Na UTI fizeram alguns exames e detectaram que ela tinha tido um princípio de AVC. Ela ia precisar ficar alguns dias em observação na UTI. Dani, quando eu soube que minha mãe estava na UTI e que ia ter que ficar lá por alguns dias, eu fiquei muito preocupada e muito apreensiva. E também com muita raiva do meu irmão, já que a gente sempre foi muito próximo e ele nunca confiou em mim para contar sobre esse vício. Bom, meu irmão ficou 2 dias preso na delegacia. Depois meu pai arrumou um bom advogado e conseguiu que ele fosse transferido para uma clínica de reabilitação. Ele ficou nessa clínica como se ele tivesse preso. Ele não podia nem receber visitas. Depois de um tempo que meu irmão estava lá, teve audiência e o juiz ele não autuou meu irmão por tráfico de drogas, e sim como usuário. Ele teve que prestar alguns serviços para reverter a pena, mas ele enrolava para ir prestar esses serviços e quase ele foi preso novamente, até que meu pai obrigou ele a prestar. Depois de alguns anos que tinha acontecido essa prisão do meu irmão, meu pai descobriu que meu irmão estava usando novamente drogas. E mais uma vez meu pai tentou interná-lo, só que dessa vez meu pai não conseguiu. O meu pai até tentou internar ele de uma forma compulsória, mas não conseguiu. Meu irmão começou a aprontar muita merda na cidade. E, inclusive, algumas vezes meu pai teve que pagar dívidas com traficantes. Depois do meu pai insistir muito para internar meu irmão, o meu irmão disse a meu pai que ele não iria de forma nenhuma. E ele saiu de casa. E assim que meu pai E assim que meu irmão resolveu sair de casa, a saúde da minha mãe se deteriorou novamente. Até que algum tempo depois, um dia minha mãe acordou, tomou café e foi se deitar. Disse que ia se deitar um pouco, estava se sentindo indisposta. Nesse dia, meu pai estava na empresa e eu na faculdade. A minha faculdade era numa cidade vizinha, eu ia de van todos os dias. A minha mãe estava em casa com 2 funcionárias que trabalhavam lá. Assim que o almoço ficou pronto, uma dessas funcionárias bateu no quarto da minha mãe para chamá-la, já que o almoço estava pronto. Minha mãe não respondeu. Ela esperou mais uns 30 minutos e novamente bateu na porta do quarto. Novamente minha mãe não atendeu. A funcionária começou a achar estranho. Ligou para o meu pai. Meu pai, ele não estava na empresa e o celular dele estava desligado. Ele estava em outra cidade e assim que conseguiram falar com ele, ele ligou para minha tia, irmã dele. Pediu para que minha tia fosse na nossa casa para saber o que estava acontecendo. Quando a minha tia chegou, ela bateu na porta, sem resposta. Ela então começou a ficar preocupada e disse para o meu pai que a porta estava trancada e que minha mãe não respondia. Meu pai ligou para um funcionário da empresa dele e mandou ir buscar um chaveiro, para que esse chaveiro abrisse a porta. O meu pai estava preocupado, achando que minha mãe ela tinha se dopado com os remédios que ela começou a tomar. Mas ele não falou essa hipótese para ninguém, só para minha tia. A minha mãe ela começou a tomar esses remédios depois que meu irmão saiu de casa. E assim que esse chaveiro abriu a porta, minha tia entrou no quarto. Lá eles acharam minha mãe e viram que minha mãe não estava tendo nenhuma reação. Começaram a ficar apavorados. Minha tia novamente ligou para meu pai
E foi aí que ela disse para o meu pai que ela achava que minha mãe estava morta. Quando ela disse isso, meu pai ficou apavorado. Ele pediu à minha tia para que ela ligasse para o médico da família. E poucos minutos depois, o médico chegou lá em casa. Ele constatou que realmente a minha mãe estava morta. Minutos depois que o médico constatou que minha mãe estava morta, o meu pai também chegou em casa. Esse médico era amigo da família. Ele deu a notícia para o meu pai. Tudo indicava que minha mãe tinha falecido algumas horas atrás. Meu pai ficou completamente desnorteado. Ele então pediu à minha tia que fosse até a minha faculdade me buscar. Ele não queria que essa notícia chegasse até mim por telefone. Quando minha tia chegou na faculdade, eu não entendi nada, mas eu fiquei bem assustada. Eu fiquei sem entender, mas a única certeza que eu tinha era que tinha acontecido algo muito grave na minha família. Em um primeiro momento, eu achei que tivesse sido alguma coisa com meu irmão, já que mesmo minha mãe sendo hipertensa e já ter tido um AVC, ela aparentemente estava bem. Nada indicava que ela poderia ter algum risco de saúde. Só que minha mãe andava depressiva, triste. Ela passava praticamente o dia todo dentro do quarto. Muitas vezes eu ia conversar com ela e o rosto dela estava cheio de lágrimas. Dani, quando eu entrei no carro da minha tia, eu insisti para que ela me falasse o que estava acontecendo. Ela disse que minha mãe tinha passado mal novamente e que ela tinha sido levada às pressas ao hospital, que meu pai tinha achado melhor eu voltar para casa. Eu então quis saber como minha mãe estava. Minha tia disse que não tinha notícias, que assim que ela foi levada ao hospital, ela tinha ido me buscar. Eu então perguntei a ela se ela sabia, se meu irmão já sabia, né? Minha tia disse que não sabia se meu irmão estava sabendo. Bom, Dani, quando meu irmão saiu de casa, meu pai rompeu com ele, proibiu a entrada dele em casa e não ajudou meu irmão em mais nada financeiramente. Os boatos corriam na minha cidade que meu irmão estava fazendo tráfico de drogas. Meu pai se sentia envergonhado por causa desses boatos, já que meu pai sempre foi um homem íntegro. Bom, assim que eu cheguei na nossa cidade, a minha tia me disse que iria passar na minha casa antes. Mas eu disse a ela que eu queria ir direto para o hospital ver minha mãe. Mas ela me enrolou e disse que a gente tinha que passar na minha casa porque ela tinha que pegar algumas coisas para levar para minha mãe. Quando eu cheguei em casa, meu pai estava com um semblante péssimo e também já tinha 2 amigas minhas em casa. Assim que eu desci do carro, meu pai me abraçou e começou a chorar. Disse que eu ia ter que ser forte. Eu então comecei a gritar descontroladamente. Perguntei o que estava acontecendo. E ele disse que minha mãe não estava no hospital, que minha mãe tinha falecido. Eu então comecei a chorar. Insisti para ele me dizer que aquilo era mentira. Ele afirmou que minha mãe realmente tinha falecido. E eu então perguntei a meu pai aonde que estava o corpo dela. Eu queria ver. Meu pai me disse que o corpo da minha mãe já tinha sido levado para o IML. E que quando o corpo da minha mãe fosse liberado, eles iriam levar direto para a funerária e preparar o corpo para o velório. Eu ainda insisti para que meu pai me levasse lá para ver minha mãe. Mas ele me disse que a gente não teria acesso ao corpo da minha mãe. O máximo que ele poderia fazer era me levar até a funerária quando o corpo chegasse lá. Eu então perguntei a meu pai se meu irmão já sabia. Ele me disse que ninguém sabia onde meu irmão estava, mas que boa parte da cidade já sabia o que tinha acontecido e que alguém iria avisar meu irmão, mas que ele não queria que meu irmão fosse na nossa casa. Gente, quando meu pai me disse isso, eu pensei, pai, não é hora de rancor. Mas foi nessa hora que eu ouvi da boca do meu pai pela primeira vez que o culpado pela morte da minha mãe tinha sido meu irmão. Eu então reprimi meu pai, eu disse que ele estava falando era algo muito sério. Disse que o desgosto da minha mãe, né, que fez isso com ela. Gente, isso era muito sério, era muito cruel. Bom, meu pai falou que cruel tinha sido o desgosto que meu irmão tinha dado para minha mãe e para toda a família. Eles tinham feito tudo pela gente e a retribuição tinha sido essa. Dani, depois dessa conversa com meu pai, eu saí com alguns amigos para procurar meu irmão pela cidade. Ninguém tinha notícias dele. Depois disso, fui na funerária e vi o corpo da minha mãe sendo preparado.
A essa hora parecia que a ficha realmente tinha caído e eu me acabei de chorar. No outro dia de manhã, o velório da minha mãe começou. Era antes das 9. A capela do cemitério já estava lotada. Tinha amigos da minha mãe, do meu pai, amigos meus e também amigos do meu irmão. Alguns que não tinham se desviado da vida. Quando foi por volta de 11h30, meu irmão chegou na capela. Ele estava visivelmente drogado. Começou a gritar e questionar por que Deus tinha feito aquilo com a minha mãe, né? E Dani, quando meu pai viu que era meu irmão que estava fazendo aquele escândalo, meu pai ficou enfurecido. Ele foi até meu irmão e começou a berrar na frente de todo mundo que era para o meu irmão limpar a boca podre antes de questionar a Deus, pois o grande culpado da minha mãe estar ali naquele caixão era ele mesmo. Ele disse que meu irmão tinha dado tanto desgosto para nossa mãe que a minha mãe nunca mais tinha sido a mesma. Que ela se tornou uma pessoa triste, doente, deprimida, que ela não tinha prazer em fazer mais nada na vida, que ela só sabia ficar reclusa em casa e que até o casamento deles foi afetado por isso. Na hora que meu pai disse isso, meu irmão partiu para cima dele. Disse que era para ele nunca mais falar isso, que a nossa mãe não tinha morrido por causa dele, e sim porque ela já tinha problemas de hipertensão desde nova, e que se o relacionamento deles estava afetado, não era por causa dele, meu irmão falou, mas porque a cidade toda sabia que meu pai tinha uma amante. Dani, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Quando meu irmão disse isso, meu pai falou que ele era um delinquente e um mentiroso, e deu um empurrão nele, e aos gritos mandou ele sair de lá. Eu então, junto com alguns parentes nossos, né, me meti no meio da confusão dos dois e disse a eles para respeitar a minha mãe naquele caixão. Nisso, meu irmão começou a xingar meu pai de vários palavrões. E nessa hora, meu pai pegou a certidão de óbito que estava em uma pasta e esfregou na cara do meu irmão. E disse: a sua mãe não morreu de hipertensão. A sua mãe, ela morreu de desgosto, sim. A sua mãe teve uma overdose de remédios. Então, a mãe deles tinha né? Dani, quando meu pai disse isso, eu fiquei em choque. Eu disse a meu pai que ele não podia inventar uma coisa dessas. Meu pai pegou a certidão, entregou na minha mão e mandou eu ler. Disse que ele só iria me contar no momento propício, que ele iria esperar minha mãe ser sepultada, para depois ele conversar comigo sobre o fato que tinha acontecido com a minha mãe. Mas diante daquele escândalo com meu irmão, né, ele resolveu antecipar as coisas. Depois que meu pai me entregou a certidão de óbito da minha mãe, eu certifiquei que minha mãe tinha morrido de uma overdose de remédios. Eu fiquei ainda mais chocada. E me retirei do velório por um tempo, me isolei num canto, fiquei refletindo sobre o quanto a minha mãe estava sofrendo. O que se passava na cabeça dela naqueles momentos que ela ficava trancada e reclusa dentro do quarto. Eu até cheguei a me culpar de não ter ajudado mais ela, mas ela nunca aceitou procurar uma ajuda. Dani, quando eu voltei para a capela, meu irmão não estava mais lá. Algumas pessoas que estavam lá presentes vieram me informar que meu pai tinha expulsado meu irmão do velório. Eu então fui tirar satisfação com meu pai e disse a ele que ele não poderia ter feito isso com meu irmão. Meu irmão, apesar de todos os problemas, ele também tinha o direito de se despedir da minha mãe. Meu pai começou a se descontrolar e disse que meu irmão não tinha mais direito a nada, que ele já tinha colocado 2 funcionários dele na porta da capela para proibir a entrada dele. E na hora que começou a cerimônia de sepultamento, eu estava chorando muito. Meu pai tentou me abraçar e me consolar. Eu disse ao meu pai que não era para ele encostar em mim, porque eu estava muito decepcionada com ele pela forma que ele tratou meu irmão. Parecia que eu estava prevendo as tragédias que aconteceriam após a morte da minha mãe. Porque não acaba aí, né, gente? Infelizmente. Dani, assim que minha mãe foi sepultada, eu peguei meu carro e fui na casa que meu irmão estava morando com um amigo. Toquei a campainha, bati na porta, ninguém atendeu. Fiquei um tempo esperando no prédio que ele morava e ninguém apareceu. Resolvi ir para casa, tomar um banho e descansar. Pensei, volto mais tarde.
Vou oferecer uma ajuda a ele, tentar convencê-lo a se internar, colocar na cabeça dele que aquela vida que ele levava não era para ele. Depois que cheguei em casa, tomei um banho, me tranquei no meu quarto, porque eu ainda não estava preparada para conversar com meu pai e acabei dormindo. Quando acordei para ir no banheiro, tinha várias mensagens do meu irmão, falando que ele não estava suportando aquele sofrimento, que ele estava vivendo de ser culpado, ele estava se achando realmente culpado pela morte da minha mãe, que ele não estava suportando a humilhação que ele tinha passado no velório, que a vontade que ele tinha era procurar ajuda ou fazer algo contra o meu pai, mas que ele não iria fazer porque muita gente dependia do trabalho do meu pai, inclusive eu. E completou a mensagem dizendo que ele era um nada na vida. O irmão falando dele mesmo, né? Eu sou um nada na vida, eu não fiz nada, né? Ele falava que ele preferia fazer algo contra ele mesmo, porque ele morrendo seria um alívio para todas as pessoas. Ele terminou a mensagem pedindo desculpas por tudo que ele tinha causado à família e por ele ter feito nossa família sofrer. Disse que me amava e que lá de cima, do céu do inferno, ele ia proteger a mim de todo o mal desse mundo. Ele disse ainda nessa mensagem que meu pai se fazia de uma pessoa correta, mas que meu pai pagava para comer mulheres na cidade, que muita gente sabia que ele era amante de uma funcionária chamada Gabi, e que nossa mãe sabia desse caso, do meu pai. Por isso ela pode também ter tomado esses remédios, mas meu pai era um covarde e não queria assumir. Dani, quando eu acabei de ler uma mensagem, eu na hora liguei para o meu irmão. O telefone tocou, estava desligado. Comecei a gritar dentro do meu quarto. Nessa hora meu pai veio. Ele ouviu meus gritos. Ele e uma funcionária bateram na minha porta e me perguntaram o que tinha acontecido, se eu estava bem. E assim que eu abri a porta, eu mostrei a mensagem para o meu pai. Ele ficou assustado, mas ele teve a coragem de dizer que meu irmão estava ficando louco. Disse que meu irmão estava usando muitas drogas e que ele nunca pagou ninguém para transar com ele e que ele nunca teve amante. E que meu irmão estava fantasiando isso tudo, para tirar das costas dele a culpa da morte da minha mãe. Quando meu pai começou a se defender das acusações do meu irmão, eu disse a ele que para mim, naquele momento, aquilo era o que menos importava. Se meu pai tinha amante, se ele não tinha, se ele pagava, não pagava, eu não estava nem aí. Dani, eu gritei com meu pai e eu disse a ele que eu já estava cansada dessa rixa entre ele e meu irmão, que eu iria atrás do meu irmão porque eu estava em péssimo pressentimento e que eu não queria que acontecesse uma tragédia na nossa família. Dani, eu só joguei uma roupa por cima do pijama que eu estava, peguei a chave do meu carro e mais uma vez bati a campainha do meu irmão. Nada de atenderem. Comecei a bater forte. A vizinha dele abriu a porta e me disse que tinha visto ele chegar em casa umas 3 horas atrás. Disse que ele estava totalmente embriagado e que ele devia estar dormindo. Perguntei pelo amigo dele que dividia apartamento com ele e ela me disse que já não via ele há uns dias. Bom, eu comecei a pensar 2 coisas. Meu irmão chegou bêbado e dormiu, ou meu irmão realmente cumpriu a promessa e acabou com a vida dele. Nisso apareceram vários vizinhos. Um deles me conhecia. Até porque é uma cidade pequena, né? Então todo mundo ali se conhecia. Ele me perguntou se eu queria ajuda, se autorizava ele a arrombar a porta. Eu disse que sim. Com um chute ele arrombou a porta. Dani, quando eu abri a porta da área de serviço, meu irmão estava lá, com uma corda no pescoço. Vocês entenderam, né? O celular dele estava caído no chão. Foi a pior cena que eu já vi na minha vida. Em respeito à memória dele, a você e seus seguidores, eu não vou falar dessa cena. Eu comecei a gritar, comecei a me tremer. Os vizinhos começaram a ligar para a polícia e para o SAMU. Em menos de meia hora, a notícia tinha se espalhado pela cidade. Em menos de 1 hora que eu estava em casa, né, acompanhando o trabalho da polícia, meu pai chegou. Quando meu pai entrou no apartamento, eu parti para cima dele, descontrolada. Eu disse a ele que a culpa daquela desgraça era dele, que ele jamais poderia ter feito o que ele fez com meu irmão. Meu pai ficou em silêncio e as lágrimas caíram. Nessa hora, meu coração estremeceu. Eu abracei ele e disse que não era possível mais uma desgraça estar acontecendo na nossa família. Meu pai ficou mudo e chorando.
Dani, depois do enterro do meu irmão, que foi um enterro bem rápido, pois eu e meu pai decidimos não velar o corpo do meu irmão, né? A gente decidiu fazer uma cerimônia rápida e reservada para a família. A gente não tinha mais estrutura emocional para fazer outro velório. Eram 24 horas, gente, que minha mãe tinha sido enterrada e agora eles iam enterrar o irmão dela. Falei com meu pai que eu precisava ficar uns dias sozinha. Eu tinha que refletir de tudo que estava acontecendo. Então, depois do enterro do meu irmão, eu fui para Gramado. Fiquei no hotel, sozinha. Eu chorando, né? Refletindo sobre tudo que tinha acontecido na minha família, num curto espaço de tempo. Quando eu voltei para casa, eu chamei meu pai para uma conversa. Perguntei se aquilo que meu irmão tinha mandado realmente era verdade, né, da amante. Meu pai disse que não, que ele teve, sim, um breve caso com a Gabi, mas tinha acabado há muito tempo. Tinha sido uma coisa muito passageira. E que ele tem certeza que minha mãe morreu sem saber disso. E meu irmão, inclusive, já tinha chantageado meu pai sobre essa situação, né? Depois dessa confissão do meu pai, eu disse a ele que eu queria encerrar esse assunto de uma forma definitiva. Eu iria perdoá-lo, mas eu ia sair de casa. Eu queria minha parte da herança da minha mãe e tocar minha vida. Dani, hoje eu tenho uma relação até certo ponto boa com meu pai, mas depois de tudo que aconteceu, a nossa relação nunca mais foi a mesma. Eu nunca vou ter a resposta se minha mãe morreu sabendo da traição do meu pai e se meu irmão se matou pela forma que ele foi humilhado no velório da minha mãe. Nunca vou ter essas respostas, mas no caso do meu irmão, eu creio que ele chegou no limite dele. Era sofrimento, perdas que ele teve por conta da vida que ele levou. Ele renunciou tudo que a minha família podia proporcionar a ele e escolheu viver no submundo das drogas. Finalizo por aqui a minha triste história. Em breve, quem sabe, eu não volto aqui para contar como estou nos dias de hoje. Eu sofro muito pela perda da minha mãe e do meu irmão. E também em descobrir, depois da morte dos dois, que meu pai não era o herói que eu imaginava. Um grande beijo para você e para sua família. Olha, Alice, eu não sei nem... Eu não consigo nem imaginar o tamanho, assim, da sua dor, né? De perder duas pessoas que você amava em 24 horas e as duas, gente, tirando a própria vida, né? Não queira achar, assim, explicação pelo que aconteceu, sabe? Porque os dois não estão mais aqui. E é muito difícil imaginar. Por exemplo, vocês sabem que meu irmão usou drogas, né? Tem na história dele aí do canal. A pessoa, quando ela usa droga e quando o efeito da droga acaba, ela fica muito depressiva, tá? Isso eu vi dentro da minha casa. Então, com certeza, o seu irmão, numa hora dessas, ele fez essa loucura. Talvez ele não aguentou de tantas coisas que, né, estavam acontecendo na vida dele. E, infelizmente, o único culpado disso é ele mesmo, sabe? Não adianta querer jogar a culpa no seu pai, que seu irmão fez... Não, a culpa é dele mesmo. A gente escolhe os nossos caminhos. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, tá? Então, eu acredito que o seu irmão, sim, ele é responsável pelas escolhas dele. O que ele fez. E ele não fez de agora. Ele já vem fazendo de muito tempo atrás, né? Quando ele se envolve com drogas, quando ele começa a usar. Então, não tem que ficar achando explicação para isso. Outra coisa, a sua mãe... Olha, é muito difícil ver um filho se autodestruindo. Então, eu acho assim... Eu não acredito que a sua mãe tenha feito isso porque descobriu um caso extraconjugal. Não, até porque talvez se fosse isso ela teria falado com vocês, ela teria, né? Mas agora, uma mãe ver um filho se destruindo é a pior coisa do mundo. E você não pode fazer nada. Você tenta. Eu tô falando isso, gente, porque eu passei por isso dentro de casa com meu irmão. Ele não era nem meu filho, mas ele era meu irmão, entendeu? E você vê a pessoa ali se acabando, sabe?
emagrecendo. Quantas vezes a gente pegou meu irmão assim dormindo na rua, um menino que teve de tudo, né? Então assim, é muito difícil para uma mãe ver isso. Eu não tô falando que o seu irmão foi culpado, até porque, como eu disse, as pessoas elas têm diferentes maneiras de lidar com situações, né? Tem mãe que fala, você escolheu essa vida, dane-se, né? Tem mãe que vai lutar até o final ali para ajudar o filho. Tem mãe que infelizmente não aguenta, né? Então, eu também não tô culpando a sua mãe por isso. Mas, como eu disse a você, isso aí foi uma escolha do seu irmão. A partir do momento que a gente escolhe um caminho errado, a gente tem que entender que tudo vai começar a dar errado, né? Como é que você vai escolher um caminho errado e as coisas vão dar certas? Então, seu irmão ali perdeu a família, né? Ele perdeu o respeito por ele mesmo, pelo corpo dele, pela vida dele. Então, eu não acho que você tem que ficar culpando o seu pai por isso ou por aquilo, porque, querendo ou não, é a única pessoa que você tem hoje. São vocês dois hoje na vida de vocês. Então, assim, aproveita a companhia dele, aproveita enquanto ele está aí. Você mesmo falou que ele sempre foi um pai que fez de tudo para vocês, que deu de tudo para vocês, né? Que a família de vocês era tranquila, que vocês nunca tiveram problemas. Então, eu acho que você tem sim talvez se aproximar ainda mais dele, porque deve ser muito difícil, gente. Para ele também deve ser muito difícil. Era o filho dele, era a esposa dele. Por mais que às vezes a gente, sinceramente, perca paciência, né? Igual eu perdi minha paciência várias vezes vendo meu irmão usar droga. Tipo assim, a droga, gente, ela é um tipo de... E como a bebida, em excesso, tudo em excesso. Se você, né, quem estuda o espiritismo, no livro dos espíritos até fala disso, né? Não é só uma pessoa que vai lá e põe uma corda aqui e acabou, não. Se você tá usando em excesso, você sabe que uma hora vai acontecer. Você vai ter uma overdose ou você vai acontecer alguma coisa. Então, isso também é um tipo de acabar com a própria vida. Mas, como eu disse pra você, é uma história triste, é uma história que a gente tem visto muitas, infelizmente, porque, né, usar drogas tá cada vez maior o número de pessoas que usa, né, qualquer tipo de droga aí, bebida. Aqui no canal mesmo a gente vê quantas famílias destruídas aí por causa de bebida, de droga. Por isso que eu acho que cada um é responsável pela sua vida. Eu não acho que ali teve culpados, né? Claro que a sua mãe talvez não tenha aguentado ver o filho dela daquela maneira. Mas se a gente for pensar do outro lado, talvez ele também tenha sido vítima. Não, mas eu não digo vítima ficando com pena dele, não. Eu digo vítima porque a dependência química é uma doença, né? Então, assim, eu não vou falar, sua mãe poderia ter lutado mais por ele, né? Insistido mais para ele se internar, porque meu irmão foi internado várias vezes e não saiu. Só quando ele decidiu sair que ele saiu, né? Então, eu acho que nessa história não tem, assim, um culpado. Ai, minha mãe acabou com a vida dela. A sua mãe, ela deve ter entrado numa depressão, óbvio, vendo tudo aquilo, né? Ela já tinha problemas de hipertensão, ela tinha alguns problemas. E, infelizmente, né, não aguentou. Ela não aguentou ver o filho ali se destruindo. Porque eu acho que isso para uma mãe é algo que, nossa, deve mexer muito ali dentro. Você vê aquele filho que você ama se destruindo. Então, com certeza ali ela não aguentou ver aquilo. Eu imagino quanto é difícil para uma mãe
Eu sei que tem várias mães aqui no meu canal que passam por isso hoje. E eu tenho certeza que vocês sabem o quanto é difícil isso, né? Mas não adianta procurar culpados, não adianta... que meu pai teve um caso, que não sei o que... Cara, não adianta. Infelizmente, eu não acho que tem, assim, um culpado nessa história, né? É a maneira de reagir de cada um. Infelizmente, por exemplo, o seu pai também era pai do seu irmão, mas ele reagiu de uma outra forma. A sua mãe reagiu de uma forma, né? Se trancando no quarto, ficando mais reclusa. Você é irmã, você reagiu de outra forma, você continuou sua vida, você estava estudando, você estava fazendo suas coisas. Então acho que a gente não tem que achar culpado para isso não, tá bom? Eu espero que você volte aqui para contar a sua história, o resto da sua história, ou como está a sua vida hoje. A gente sente muito aí por tudo que você passou, né? E é isso, gente. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.